Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer mais um pouquinho de questões relacionadas ao livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra obrigatória para o exame de qualificação da UERJ, né? Agora no mês de fevereiro, pertinho. Então, queridos, a gente já teve uma aulinha sobre isso. Tem aqui mais um mapa mental para você conseguir entender. Galera, o que é importante desses mapas mentais é que eles não são aqueles resuminhos previsíveis que a gente encontra na internet. São maneiras mais assim, mais profundas de observar alguns aspectos que podem aparecer na prova, tá bom? Então, o que a gente pode discutir sobre o aspecto da obra em si? Então, esse livro, ele fala de um sentido, né, de fatalidade. O Lima Barreto, ele é considerado um escritor fatalístico. E essa ideia de fatalismo aparece já no prenúncio, né, no título do livro, que é a ideia do triste fim. Né? Muito já anunciante do que era esperado no final do livro. Então, a gente chama isso de obra fatalística, e o Lima Barreto tem esse olhar de ser um escritor com essa tendência. A narração feita no livro em terceira pessoa, né, que a maior parte dos romances de Lima Barreto são narrados na primeira, ou seja, um narrador que é personagem. Então, quando você tem o narrador na terceira pessoa, você vai manter um distanciamento entre esse personagem e o escritor. Por quê? Porque Lima Barreto, durante muito tempo, ele foi acusado, não sei se a palavra é acusado, mas ele era visto como um escritor que escrevia apenas a partir de si mesmo. E engraçado que a sociedade via isso como ruim. Um escritor que escrevia a partir de si mesmo, ou seja, o aspecto autobiográfico na obra do Lima era muito perceptível. Então, Policarpo Quaresma é considerada a obra que mais se distancia desse aspecto que o Lima Barreto possuía. E a ideia de um escritor, e a ideia da escrita, o narrador em terceira pessoa, ele contribui muito para dar esse aumento, para colocar essa lupa, né, de aumento nessa sensação de diferenciação entre personagem e autor. Além disso, então, ela vai distanciar o autor da personagem. O subúrbio do Rio passa a ganhar um papel de destaque. O subúrbio do Rio não é mais visto apenas como um local degradante, como um local de pessoas socialmente desguarnecidas, mas o subúrbio ganha uma característica de local vivo, em que as tradições e que uma determinada cultura vai ser ali preservada pela modinha, pelas reuniões em família, pelas características, inclusive, do bordado que as meninas faziam lá no seu enxoval. Ele vai trazer essa coisa dos costumes do subúrbio, não de uma maneira negativa, mas como um aspecto mais de humanização. Então, o Lima Barreto, ele dá essa humanização para o subúrbio. Muito importante esse papel dele, tá? E esse texto, a obra do Lima Barreto, ela tem características cronológicas. O aspecto temporal é bem marcado pela cronologia, porque você tem toda uma construção de fatos históricos que vão ocorrendo em sequência. Então, a obra que tem uma linearidade de tempo, até por conta dela ser marcada por fatos históricos, como a própria República e, posteriormente, a Revolta da Armada. Então, tem um livro que tem esse aspecto ficcional, mas que, dentro dessa ficção, se propõe a retratar fatos históricos com esse olhar de crítica do Lima Barreto. O projeto que o Lima Barreto tem de salvar o país, e ele tem um projeto de salvar o país de quê? Né? Do que Lima Barreto quer salvar o país? Ele quer salvar o país
sei lá, da sua condição miserável, da sua condição de desigualdade social. O Lima Barreto, Policarpo Quaresma é um indivíduo que acredita muito no potencial dessa nação. Então, ele tem esse projeto de salvar o país. E aí é muito interessante, galera, vocês pensarem que quando ele pensa em salvar o país, ele tem uma característica parecida com o personagem Winston Smith de 1984. Quem leu 1984 e lê Policarpo Quaresma, embora sejam realidades diferentes, elas têm uma certa aproximação. O Policarpo Quaresma acredita que vive numa utopia, mas a realidade dele é outra. O Brasil com que ele sonha é uma utopia, que só mesmo ele acredita. Ele não consegue enxergar essa realidade. Já o Winston Smith, ele vive uma distopia, ou seja, eles são contrapontos. O Winston vive uma distopia. Enquanto o Policarpo vive numa realidade bem diferente da que ele acredita, ele tem um olhar utópico. E o Winston, ele é marcado pela distopia. Então você veja como esses personagens têm alguma proximidade. O Winston, ele também quer, de alguma maneira, salvar a Oceania daquele modelo totalitário, daquele modelo dominante. A gente não pode dizer que no Brasil havia um totalitarismo. Pelo menos não podia dizer isso, até porque era uma república. Mas a gente pode dizer que também no país de Policarpo há o autoritarismo, há uma ditadura, uma república com áreas de ditadura. Uma ditadura econômica e social, além de uma ditadura militar mesmo. Floriano é um homem ditador. Então, de alguma forma, o destino do Winston, ele perpassa o olhar do Policarpo. Você olha para o Winston, ele é um personagem que ele não é tão jovem, ele tem 39 para 40 anos ao longo do livro, tem uma úlcera, né? Tem uma varicela que ele chama. Ele é um personagem que não tem um amor, um afeto, a esposa, né, o abandona, ele se divorcia, solitário. O Policarpo é solitário, ele é quase um celibatário. Então os dois são solitários. Embora, cara, que o Winston venha a ter um romance com a Júlia, mas o romance do Policarpo é só mesmo com a nação. A ideia de feminilidade dele está só relacionada ao Brasil. Mas os dois são solitários. Os dois são frágeis fisicamente. O Winston se descreve como um indivíduo magro, franzino, sem graça. O Policarpo é exatamente a mesma figura. Franzino, magro. Os dois são, de alguma maneira, rejeitados pela sociedade, buscam um ideal e são rejeitados pelos seus. O Winston acaba sendo assassinado, né, pelo partido, da mesma maneira que Policarpo é assassinado pelo país que ele tanto defendera. Então, os dois personagens estão marcados pela questão do nacionalismo, de alguma forma, pelas ideias que acreditam. Os dois estão marcados por uma sensação de perseverança. Então, há uma fatalidade que atravessa os dois personagens. Então, é uma proximidade muito grande, né? E, ao mesmo tempo, essa distância em função da utopia do Lima Barreto, do Policarpo, a utopia em que ele vive e o distancia da realidade, e a distopia em que vive o Winston e a busca por se libertar dela. Né? Então, o projeto de salvar o país, no caso do Policarpo, vem pela primeira via, pela cultura. A primeira via de salvação seria a cultura por conta do idioma, representada na idealização de falar o tupi. A segunda seria a agricultura, que é mais um instrumento usado ao longo da história brasileira como marcador de posições sociais. Aí você pensa o seguinte: quando eu falo de livrar o país
agricultura, eu estou falando exatamente de instâncias de poder, de controle, de posse de terras, eu estou falando de elites. Então, é como se houvesse uma metáfora aqui em que o Lima Barreto estivesse dizendo, olha, para tentar mudar esse estado caótico de coisas, a gente tem que ter uma visão do que é a questão agrícola. E a terceira via, que é a política, que é o combate, que é a luta de fato em si, né? E aí você tem um personagem saindo de uma postura mais tranquila, mais passiva, para uma postura ativa, igual o Winston mesmo. O Winston Smith, ele começa o livro muito mais passivo, muito mais tímido, também utilizando, como eu disse na outra aula, os dois usam a escrita como um mecanismo de transgressão, porque o Policarpo usa a escrita para escrever lá a sua petição, que faz com que ele tenha toda aquela punição. De outra maneira, o Winston também, porque ele utiliza um diário, ele escreve um diário que era totalmente proibido naquela sociedade. Ele também é punido, ele também é preso, ele também é aprisionado. Também se faz com ele uma mudança na sua... Tenta mudar a capacidade dele pensar. Então, os dois personagens têm uma relação muito intensa com essa questão da pátria, da cidadania, de ideais, né? Trata-se de um romance sobre desajustes entre o imaginário, entre esse país que eu imagino, entre esses valores que eu imagino e a realidade. Eu acreditei que o Brasil tem a melhor terra do mundo, é a terra mais fértil do mundo. Então, a gente acreditar nisso implicava não usar nenhum tipo de metodologia agrícola na terra, né? E o real. E aí ele vai ser devorado por saúvas. Esse inimigo pequeno, mas que está em todos os lugares. Muito simbólico você pensar nisso. Que em Lima Barreto você tem uma saúva, que é uma formiga, que parece ser um inimigo pequeno, mas que está em toda parte. Como se fosse mesmo o Grande Irmão, lá de 1984. O Grande Irmão, ele só é grande porque há diversos grandes irmãos, talvez não tão grandes, espalhada em todos os lugares, exercendo vigilância sobre a conduta dos sujeitos. Então, as saúvas, essa representação desse inimigo que é invencível. Muito parecido com 1984. Como vencer um sistema que parece invisível, né? Entre a ideia que o personagem tem, então, qual é a ideia que o personagem tem do país? Esse inimigo imaginário, a ideia que o personagem tem do país e o seu país realmente é. O Winston também tem essa ideia do que seria o que seria a confraria, né? O que seria essa confraria que está preparando uma revolta, uma insurgência contra o sistema e que, na verdade, não existe. E que, na verdade, talvez nunca tenha existido, só na cabeça dele. Talvez como uma forma dele alimentar essas esperanças, né? O romance do Policarpo Quaresma descreve a vida política do Brasil após a proclamação da República, discutindo as características muito atípicas da nossa República, a manutenção de privilégios, a dificuldade de garantir direitos mínimos e básicos a uma enormidade de indivíduos que acabavam de ser abolidos, né, de se tornarem libertos, o nacionalismo ingênuo do Major Quaresma, aquele nacionalismo ingênuo, quase que delirante, que o faz se aproximar de algo xenófobo, um nacionalismo quase que intolerante ao estrangeiro, muito parecido com 1984.
O nacionalismo em 1984, o amor ao grande irmão, o amor à Oceania, é uma representação de concordar com todas as características que o partido determina. Então, aquele nacionalismo em 1984, que diz que 2 mais 2 são 5, é um nacionalismo com o qual o Winston não concorda. E o Lima Barreto, ele acredita tanto no Brasil, acredita tanto nas nossas qualidades, que talvez se torne até intolerante e xenófobo em relação aos outros países. A obra se situa em um momento de transição, né, entre as produções conservadoras. A obra do Lima Barreto, que é uma obra pré-modernista, do início do século XX, ela se situa entre as produções conservadoras do parnasianismo e do simbolismo, que vieram no final do século XIX. Por que conservadoras? Porque conservavam muita preocupação com a forma, com a estrutura, com uma linguagem muito academicista. Tanto o parnasianismo quanto o simbolismo são marcados por modelos europeus e por uma preocupação com a linguagem, com o formato. Textos herméticos, tão herméticos, ou seja, fechados, estruturas complexas, uma hipervalorização da forma. Nos dois, tanto simbolismo quanto parnasianismo. O que muda é o contexto, o objetivo, mas a forma é preservada nos dois. E a obra do Lima, ela se propõe contra isso, ela é o oposto disso. Você vai ter uma linguagem mais próxima do linguajar da população. Então ele já vai quebrando, ele já é um precursor do modernismo. E ele já encontra, então, os primeiros aspectos linguísticos mais próximos de um texto moderno. A ideia de loucura e de desajuste que persegue Lima Barreto, essa ideia da loucura, a ideia, né, do desajuste social, de não se encaixar naquela sociedade cheia de artificialismo, querendo muito ser uma parte da Europa, faz com que o Lima Barreto tenha uma crítica sobre esses sujeitos e não se encaixe dentro daqueles padrões. De uma maneira parecida, o Winston Smith, de 1984, também não se encaixa no comportamento da sociedade, dos que trabalham ali no Ministério da Verdade, no Ministério do Amor. Ele não consegue se conformar com as coisas que acontecem à sua volta. Assim como Policarpo vê coisas que ninguém vê, o Winston Smith também vê. Então, o olhar dos dois é um olhar diferente do olhar comum. É como se estivesse dizendo que aquelas pessoas que têm um olhar diferente sobre a realidade terão dificuldade de ocupar um lugar de respeito. Então é um assunto assim, que é bem interessante, e pensar que essas 3 vias, a cultura, a agricultura, a luta e o combate, a política especificamente, são pontos muito importantes que podem estar presentes nas questões da UERJ. Então vamos fazer as questões, porque para a gente fazer boas análises do livro, o ideal é que a gente resolva mesmo questões, que aí a gente entende se houve dúvida, se não houve, tá bom? Então vamos lá. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos. E tanto que, na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, o pessoal jantava às 4h30. Logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que são horas. O Major Quaresma já passou. O Major Quaresma é um indivíduo que, de alguma maneira, olha que coisa interessante, de alguma maneira ele é uma referência para a sociedade. Ele é uma referência de cidadão ordeiro, enquanto aqui, cidadão ordeiro, porque fala assim, olha, o Major Quaresma já passou, isso quer dizer que já está na hora de fazer alguma coisa. Indica um cidadão metódico,
regular, que tem uma regularidade nas suas atividades e que, de alguma maneira, Lima Barreto está dizendo, olha, esse cidadão é aquele cidadão que a sociedade costuma chamar de cidadão do bem ou de cidadão de bem. Porque as pessoas olham para ele e, de alguma maneira, se orientam por ele. Então, vamos ver aqui. No fragmento acima, percebe-se que ocorre um processo de descrição. Então, a gente sabe que a prova da UERJ trabalha com gêneros e características dos gêneros e tipos. Tipologia textual. Então, ocorre um processo de descrição no qual se destaca. O que se destaca nessa descrição do Major? O tom de crítica ao comportamento do Quaresma. Então, está criticando esse comportamento dele de metódico, previsível, essa regularidade. A intensa observação da vida alheia, que também é bem interessante aqui. A regularidade das ações ou espírito de isolamento concernente ao Major. De alguma maneira, o espírito do Major realmente era uma figura mais fechada, mais isolada no seu universo. No entanto, o que está vendo aqui no fragmento, o processo de descrição, quando olha para ele e vê que está na hora de jantar, porque o Major passou, a gente está falando da regularidade das ações, letra C. Como o Major é um indivíduo não dado a muitas mudanças. Ele não é um indivíduo que tenha uma vida desregrada. Então, de alguma maneira, está se colocando aqui. Há uma moral regrada. É um indivíduo que a sociedade olha e enquadra, como a gente sempre faz, dentro de uma situação de regularidade, confiabilidade, credibilidade. Então, a regularidade das ações da letra C. Questão 2. Aí, pelas cercanias das 4 horas, as janelas de uma erma rua de São Januário, né, uma deserta rua de São Januário, povoaram-se rápida e repentinamente, de um e de outro lado, até da casa do general, vieram moças à janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disso. O Major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impudico. Aí a gente vem aqui, né, mais uma vez, observando que há uma preocupação em manter características do texto narrativo, que é o processo de descrição, lá pelas cercanias das 4 horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se. Veja, as janelas povoaram-se. Há aqui uma metáfora, janelas povoaram-se. A metáfora está no povoaram, tá? As janelas povoaram-se, a gente também pode pensar que essa janela está trabalhando com a ideia de personificação, né? Então, de um e outro lado, até a casa do general vieram moço, a gente vai perguntar. Em diversas passagens da obra, Lima Barreto destaca como Policarpo atrai atenções. De alguma maneira, a vida do Policarpo, apesar de toda o seu caráter metódico, ela meio que atrai a curiosidade das pessoas, né? Então, ele destaca como ela atrai atenções por os seus hábitos. No trecho acima, há um recurso que melhor analisa a situação, conferindo a ela um aspecto de juízo de valor. O que acontece, gente? A prova da UERJ, ela gosta muito de falar dessa coisa do juízo de valor. E o que é um juízo de valor? Juízo de valor é uma marca de opinião. Em algum momento do texto, o escritor, o emissor, vai trazendo marcas de opinião que vão sendo colocadas no texto por meio de alguns elementos.
linguísticos, elementos linguísticos, eu digo classes gramaticais, por exemplo, que acentuam a minha opinião sobre algo. Então, juízo de valor, tem o juízo de fato, que é uma informação, juízo de fato, e o juízo de valor, que é a maneira como eu entendo determinada coisa. Então, a gente tem aqui nesse o que marcaria um juízo de valor como um recurso. E aí um recurso que vai dar esse sentido. A gente sabe que recurso o que torna o texto mais expressivo. Uma hipérbole, batalhão, incêndio. Então, essa hipérbole, um batalhão, um incêndio, que é uma hipérbole. É essa hipérbole usada aqui no início do texto que vai marcar um juízo de valor sobre o comportamento do major, que assim, toma cuidado com aquilo que está sendo perguntado. Porque isso aqui está certo, isso aqui é uma hipérbole. Mas a pergunta é, qual é o recurso que mostra juízo de valor sobre o comportamento do major? Tá. Letra B, a personificação, um violão impudico. Então, a personificação, um violão impudico, né? Vamos lembrar que pudico é puro, sem mácula, sem pecado. Então, personificação, metáfora, com pequenos passos de boi de carro, pequenos passos de boi de carro. O que é o boi de carro? É aquele boi que vai arrastando o carro, que de alguma forma, porque tem aquela engrenagem toda do carro, esse boi não anda tão rápido. E a metonímia, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se. Então, eu teria aqui uma metonímia, as janelas de uma erma rua povoaram-se. Janela seria uma metonímia, porque, na verdade, eu estou usando um objeto no lugar das pessoas. Não são as janelas que se povoaram. Vieram pessoas. Então, o objeto substitui o abstrato. Bom, todas essas figuras, elas estão certas como metáfora. Isso é uma metáfora, pequenos passos de bois de carro, isso é uma metonímia, isso é uma personificação, isso é uma hipérbole. Mas a nossa questão não é encontrar só a figura de linguagem, é encontrar a figura de linguagem que atenta para o julgamento que fazemos da figura do Quaresma. Então, aqui tem um julgamento, não é sobre o Quaresma. Um batalhão, um incêndio, é um batalhão de pessoas. O que aconteceu? O que era? Um batalhão, um incêndio, para atrair assim? Então, não é exatamente uma referência ao major. A letra C, metáfora, com pequenos passos de boi de carro, é sim uma referência ao major. Mas veja, eu não estou descrevendo tanto o comportamento dele, mas a maneira como ele andava lento. Metonímia, as janelas de uma erma rua. Aqui não me refiro ao major. A personificação, um violão impudico, quem carrega um violão impudico debaixo do braço? O major. E esse violão impudico que o major carrega é uma demonstração de alguém carregando um objeto muito suspeito. E ao longo do livro a gente vai percebendo que não se entendia como um homem sério como major, dava bola, podia estar ocupado com questões de música que eram relacionadas a um cidadão vagabundo. Então, a número 2 é a melhor personificação. Trabalhamos uma personificação como damos uma característica humana, impudico, não puro, a um objeto. E damos essa característica ao objeto para entender que o major, Quaresma, não está se comportando como a sociedade esperava que um indivíduo tão distinto se comportasse. Beleza? O adjetivo aqui, né? O adjetivo impudico é atribuído a pessoas que não são puras. Então, personificação por isso, que essa característica normalmente teria atribuído a pessoas que não têm pureza. Vamos para a questão 3.
Não, senhor. Não, senhor. Já me esqueceu. Os dois saíram tristes. Quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de 30 anos passados? Com que rapidez morriam assim, na sua lembrança, os seus folgares e as suas canções? Eram bem um sinal de fraqueza, uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardavam durante séculos. Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes. Como eu falei na primeira parte aqui da aula, que eu fiz de novo aquela breve análise de como essa obra ela tem 3 partes. A primeira parte do projeto do Quaresma é o projeto de salvação do Brasil a partir da cultura. A partir da cultura, ou seja, das tradições, da memória. Ele fica muito preocupado com a memória. Daí ele quer resgatar o talangomango, músicas. E ele vai em busca dessas tradições e ele não encontra. Então ele começa a fazer uma comparação. Como é que uma nação tão grande como o Brasil podia não ter esse acervo? Tá? É um papel da memória. E aí ele vai dizendo, como é que podia? Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las vivazes na memória e no costume. Albernaz vinha contrariado. Então é o momento em que eles vão em busca de uma senhora que parecia ter as modinhas, né, as músicas guardadas de memória, porque eles queriam fazer lá um musical, acho que até no casamento da filha do Albernaz, e aí ele contava arranjar um número bom para a festa que ia dar, e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das 4 filhas, né? Essa é uma das grandes, um dos grandes subitens da análise do Lima Barreto é o casamento no início do século XX. E como esses casamentos eram arranjados, o quanto a mulher ainda era vista como alguém que precisava casar, né? E até porque ele nunca casou, ele tinha uma aversão ao casamento. Uma das filhas que ia casar, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. Então, uma delas já estava garantida, ou seja, um problema já era menos. Nessa passagem, temos Policarpo e o general Albernaz. Então, a gente tem os 2 personagens sofrendo decepções com projetos frustrados. Então, os 2 estão tendo aí projetos frustrados quando vão em busca dessa cultura. A razão que melhor define o sofrimento de cada um, tá, se dá respectivamente. Então, vem aqui os 2, ó. Os 2 saíram tristes. Então, está uma frustração comum aos 2. Quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de 30 anos? Com que rapidez eles esqueciam tudo e tarará, tarará. E o Albernaz vinha contrariado. Então, um está desanimado, o outro está... um vem triste, desanimado, o outro vem contrariado. E a razão que melhor define o sofrimento de cada um se dá, respectivamente, por memória coletiva, e a gente está falando respectivamente. Então, se a gente está falando respectivamente, Quaresma é o primeiro elemento, Albernaz é o segundo. Memória coletiva e privação da realização dos anseios individuais. Então, seria memória coletiva, uma característica do Quaresma, e privação da realização dos anseios individuais seria o Albernaz. Negatividade da cultura, ou seja, a cultura vista de uma maneira negativa por Quaresma, e esvaziamento das emoções, no caso do Albernaz. Apagamento de marcas culturais, no caso do Policarpo Quaresma, e frustração de interesses hedonistas, ou redução das manifestações individuais e interesses voltados aos próprios resultados.
qual desses elementos destaca melhor as razões pelas quais os dois se mostram bastante frustrados? Então, há uma frustração comum aos dois. Só para a gente lembrar. Os dois estão tristes, os dois estão mal. O Quaresma está desanimado. Como é que o povo não guarda as tradições? Você percebe muito bem que a preocupação do Quaresma é como é que o povo não guarda? Como é que a gente perde? Com que rapidez morriam as lembranças? Como é que a gente tem essa inferioridade diante de povos que mantêm suas tradições? Então, a visão do Quaresma é tudo isso, onde estão as memórias e os costumes. Já o Albernaz, ele não está desanimado, ele está contrariado. Uma pessoa contrariada é aquela que não teve a sua vontade satisfeita. Eu estou contrariada porque eu esperava atingir um determinado objetivo e essa minha vontade não aconteceu. Ele contava arranjar um número bom para a festa. Ele quer um número, uma atração boa para a festa que ele ia dar. E isso lhe escapava. Porque ter um número bom para a festa era a esperança de casamento de uma das 4 filhas. Então, o que a gente tem nessa situação é que ambos se frustram com a mesma coisa, mas por causas diferentes. Isso é bem interessante, essa questão. Então, a letra A não posso porque não tenho memória coletiva. Eu não posso marcar a letra A, presta atenção, gente, porque senão eu estou dizendo que tem uma memória coletiva. Na verdade, eu estou dizendo que não há memória. Então, se não há memória, letra C. Apagamento de marcas culturais. O Policarpo Quaresma diz que há um apagamento, há um esquecimento, não se cultiva. E no caso do Albernaz, frustração de interesses hedonistas. O que é hedonista? Hedonista é aquilo que está voltado a meu prazer, a minha satisfação pessoal. Ele quer satisfazer seu interesse pessoal, o quê? Dar uma festa. Isso está relacionado à ideia de hedonismo. Quando ele fala principalmente de contrariado e de que ele ia dar uma festa, enquanto a visão do Policarpo está voltada para o prejuízo social de não ter memória, a visão do coronel, e é mais interessante porque ele está colocando do general, um cara que deveria pensar na nação, no país, ele pensa apenas em si próprio. Então a resposta é letra C, tá? Apagamento de marcas culturais, no caso do Quaresma, e frustração de interesses hedonistas. A letra D está errada porque redução de manifestações individuais não é. Está falando de cultura, cultura é coletivo. E a letra B está errada porque não é negatividade da cultura. Na verdade, a cultura não é negativa. A cultura é positiva. Negatividade da cultura, parece que a cultura é negada. Não, não é negatividade. Se fosse ausência de cultura, ausência de preservação da cultura, tá? Então, a resposta melhor é a letra C. Questão 4. Os termos que podem traduzir de modo mais sintético. E aí, toda vez que a gente fala que é de modo mais sintético, a gente está falando que é de modo mais rápido, né? Então, os termos que podem traduzir de modo mais sintético. As diferenças em Albernaz e Policarpo, respectivamente, nessa passagem. Então, quais seriam as diferenças? Tá? Respectivamente. Então, que tipo de diferença a gente tem entre o olhar de Albernaz, começando por Albernaz, respectivamente, e Policarpo? Eu acho que eu acabei dando resposta disso quando eu comentei a questão. O Albernaz, enfado seria cansado, e Policarpo, fraqueza. Claro que não. Nem o Albernaz está cansado, nem o Policarpo é fraco. Inferioridade no Albernaz? Não. Ninguém está traduzindo aqui. A sensação que ele tem não é de se sentir inferioridade. Tenaz em Policarpo? Também não. Contrariado em Albernaz e desanimado em Policarpo. É exatamente o que está no texto. O general, olha como é interessante isso.
o general, até pela sua posição de autoridade, a posição de autoritarismo, a gente observa a palavra contrariada. Lima Barreto destaca que, por ser uma autoridade e por ser alguém que trabalha com a sua, como é que eu posso dizer? Trabalha o tempo inteiro tendo a sua opinião e seus desejos atendidos. Na hora em que esse desejo não é atendido positivamente, ele é contrariado. Já o Policarpo, ele é um cidadão comum. Ele é um cidadão mais voltado a aspirações, como é que eu posso dizer? Subjetivas. Como o Policarpo é mais voltado por aspirações subjetivas, por valores mais altruístas, ele está desanimado. Então, até aqui você vai percebendo que a seleção vocabular, ou seja, o critério do termo usado para um e para outro, isso pode ser usado na UERJ, não são só adjetivos. Esses termos usados para descrever um e outro vão indicar aspectos psicológicos. Aspectos psicológicos. Como a gente tem num bom romance, a análise do personagem, ela é muito realizada a partir de aspectos psicológicos. Então, quando ele diz contrariado, está dizendo, olha, como é que se contraria, como é que se sente uma autoridade num país que tem aí, né, essa questão do coronelismo, ele se sente contrariado. É a questão de ter sempre a sua vontade atendida. E esse desanimado, porque o Quaresma é movido pela paixão que sente pelo país, pela alma. Lembra que ânima vem de alma. Então, a ideia do desanimado mostra um personagem muito mais motivado pelo processo da espiritualidade do que, efetivamente, do fator mais social. Então, esses adjetivos concentram uma carga enorme de aspectos psicológicos. Foi... Na questão 5, eu trago o seguinte, ó. Quaresma era um tanto reservado, né? A gente sabe que é um personagem muito enclausurado, muito fechado em si mesmo, né? Um personagem que conheceu de maneira bem na pele essa ideia da punição social quando ele vai para o manicômio. Então ele é um personagem, ele é um tanto reservado. E o vexame de mostrar os seus sentimentos adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava ali no coração o lugar dos filhos. Né? O livro fala muito da Olga, que é a sobrinha dele, né? Na verdade, afilhada. E é uma personagem feminina muito, muito importante dentro do livro, porque ela tem visões políticas muito interessantes. A Olga tem, além de visões políticas, ela tem inquietações quanto ao papel da mulher naquela sociedade. Ela, apesar de casada com o médico, ela entende que esse casamento atende a uma certa exigência social. Então, o Lima Barreto coloca de uma maneira meio implícita, em diversos momentos, como as mulheres na sociedade são colocadas, né, como indivíduos que precisam atender a essa obrigação do casamento. E a Olga, mesmo sendo inteligente e extremamente... né, assim, uma mulher esclarecida, ela também precisou viver essa experiência. E aí a pergunta é, adivinhava-se, entretanto, o quanto a moça ocupava-lhe
no coração, lugar dos filhos. Essa questão é um pouquinho mais gramatical. Os pronomes são classes que ocupam diversas funções. A gente sabe que pronome é uma classe de palavra fundamental para fazer coesão. Ela vai fazer essa coesão referencial no texto, ela vai anunciar ou recuperar termos. E o pronome é uma classe que acompanha o nome ou substitui. Eu posso botar um pronome junto a um substantivo ou substituindo. E aí eles ocupam diversas funções na língua. Indique a sentença na qual se encontra o pronome. Essa é uma questão que já caiu bastante na UERJ, esse modelo de questão, em que se encontra o pronome com o mesmo sentido e função do pronome acima. Então, eu não quero só função. Aqui nessa questão, a gente está trabalhando o sentido, ou seja, papel semântico. Semântica é algo muito valoroso na prova da UERJ, né? As relações semânticas dos pronomes, das conjunções, dos verbos. Os verbos exercem um papel semântico muito válido dentro do texto, e também que é a função, no caso, a função dentro do texto. Então, veja bem, entretanto, que a moça ocupava no coração, ela ocupava no coração o lugar dos filhos. Aí a gente tem, quem que seria esse lhe? Quaresma reservado, o vexame de mostrar seus sentimentos, adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração. A moça ocupava no coração o lugar dos filhos. Pensa bem, quem ocupa, ocupa algo. Ocupava o quê? O lugar. Objeto direto. Quem ocupa, ocupa algo. Ocupamos a secretaria, ocupamos, no sentido de tomar lugar. Ocupava o lugar dos filhos. Onde? No coração. Esse é onde? É o lugar. E quem é o lhe? Veja, esse lhe que a gente sempre associa como objeto indireto, né? O lhe não pode ser objeto direto, a gente sabe, ele é objeto indireto. Pode ser pronome, pode ser complemento também, mas objeto direto não. Mas aquele não é objeto, porque ele está ligado a ocupava o lugar no coração dele. Ocupava o lugar dos filhos no seu coração ou no coração dele. Esse lhe está ligado ao substantivo coração e não a verbo. Como ele não está ligado a verbo, esse pronome não pode ser um objeto. Então, eu tenho o lhe exercendo o papel de pronome possessivo. Tá? Igual eu digo assim, ó. Deixa eu te dar um exemplo. Mais um exemplo. Tocou-lhe a mão trêmula. Isso é muito comum em prova da UERJ, tá? Tocou-lhe a mão trêmula. Quem toca, toca algo. Verbo transitivo direto. O que foi tocado? A mão trêmula, objeto direto. Tá, mas de quem é essa mão trêmula? Tocou a mão trêmula dela. Tocou sua mão trêmula. Esse lhe não se relaciona a quem foi tocado, porque o que foi tocado foi a mão, mas se relaciona a quem pertence. Ele dá uma ideia de posse, trocou a mão dela, tocou sua mão. Então, é um pronome que acompanha o nome, exercendo papel de posse, pronome possessivo. Vamos ver em qual tem um pronome com esse papel. Emprestar-lhe também dinheiro. Quem empresta, empresta algo, dinheiro a alguém. Objeto direto, objeto indireto. Não é esse. Essa admiração não lhe vinha da educação. Essa admiração não vinha de onde? Não vinha da educação. Não será que é esse? Na educação dele? Não sei. Parecia-lhe um crime, uma vergonha. Parecia o quê? Um crime, uma vergonha.
Mas parecia um crime, uma vergonha a quem? A ele. Objeto indireto. Parece algo a alguém. Parecia um crime, uma vergonha a ele, a ela. Pedindo-lhe isto ou aquilo. Pedindo isto ou aquilo é o que se pede a quem? A ele, objeto indireto. Então, parecia um crime. Na verdade, esse lhe, a ele, é um complemento nominal, porque parecia verbo de ligação, não pode ser objeto. Parecia um crime a alguém, complemento nominal, tá? Não está dando ideia de posse, parece um crime, na minha opinião, a mim, a ele, a alguém que parece. Pedindo-lhe isto ou aquilo, peço algo a alguém, objeto indireto. Essa admiração não vinha da educação. Não vinha da educação de quem? Da educação dele. Da educação de alguém. Então, essa admiração não vinha de sua educação. Sua educação, da educação dele. Educação é o substantivo e esse substantivo tem um possuidor. Resposta letra B. O lhe equivale a dele ou sua, pronome possessivo. Ah, então, assim, é uma questão um pouco mais difícil? É. É uma questão com característica mais gramatical? É, mas não é gramática pura, é gramática aplicada ao texto. Quem tem resolvido questão da UERJ pode, em algum momento, achar uma questão dessa na prova, tá? Não sei se a UERJ cobra uma questão assim mais difícil esse ano. Por quê? Porque a UERJ, ela tem uma postura muito política e social. E ela deu uma enxugada no seu exame. Mas isso está lá. Isso é coesão. Isso aqui é uma aula de coesão. Só que mais apurada, em que a gente está analisando o papel do pronome, tá? Então, cuidado com isso, tá? Ó. Pisou-me as esperanças todas. Cara, o meu medo é assim, quando a gente olha pronome oblíquo, há uma tendência da gente logo achar objeto direto, objeto indireto. Porque a gente aprende que pronome oblíquo normalmente é um objeto. E é. Só que às vezes não. Por isso que a gente fala, vai estudar o UERJ, estuda semântica. Porque esse pronome aqui não está ligado ao verbo pisar. Pisou, o que foi pisado? As esperanças. Lembra que objeto é o ser que sofre a ação. Objeto é o ser que recebe. Então, o que foi pisado? As esperanças. Todas. Tá. Mas de quem são essas esperanças? Não é me pisou. Não é pisou em mim. É pisou das esperanças que são minhas. Pisou minhas esperanças. Então, esse me é pronome possessivo. Na verdade, se a gente fosse dizer qual é a função, ele é um pronome possessivo, e a classe gramatical, ele é a função sintática, desculpa, ele é adjunta adnominal. Lembra que adjunta adnominal é o que restringe o nome. Adjunta adnominal restringe o nome, restringe o substantivo. Tá? Então, ele não é um pronome oblíquo com função de objeto, de complemento, mas de adjunta adnominal. Questãozinha mais enjoadinha, mas é... Dentro da UERJ está mais para o processo de coesão do que efetivamente gramatical, tá? É que toda coesão, ela já é um pouco mais gramatical mesmo, tá? Questão 6. Tu é que és feliz. Tu que és feliz, só tiveste filhos. Ah, meu amigo, falava o outro cheio de malícia. Aprendi a receita. Por que não fizeste o mesmo? Aqui é uma conversa, acho que entre o Caldas e o Albernaz, em que eles estão falando, aquela coisa do Lima Barreto, né? Sobre a questão dos filhos e do gênero, né? Do gênero desse filho. Ó. Tu que és feliz, só tiveste filhos, ou seja, homens. Na passagem anterior, podemos constatar uma ideologia, um comportamento,
uma visão sobre o quê? Vê que o cara é mais feliz que ele tem, só teve menino. Não é de eugenia, né? Ah, Nil, mas podia ser, claro, mas a gente tem que prestar atenção nisso, gente. A prova da UERJ é uma prova que ela vai te perguntar qual é a melhor, a mais adequada. Ela não vai colocar uma questão absurdamente fácil, absurdamente errada, uma outra questão demente e é certa. Ela não vai fazer isso. Ela vai criar algum mecanismo para você selecionar. Então, a gente tem que estar acostumado a entender que há uma aproximação de uma questão e outra. Então, não é eugenia. Eugenia teria que ter uma questão racial. Lembrar que eugenia pode aparecer nessa prova, sim, mas eugenia tem que estar ligada na questão étnica, racial. Tem uma relação de superioridade aqui? Claro que tem, mas não está diretamente relacionada à questão racial. Está ligada a outra questão. Preconceito? Sim, mas eu estou indo mais profundo. Sectarismo? Sectarismo é muito legal também, mas o sectarismo ele pode ser por diversas vias. O que é uma sociedade sectarista? É uma sociedade dividida em setores. Então, a classe trabalhadora ela é menos valorizada do que a classe empresarial. Os indivíduos intelectuais são mais importantes do que os indivíduos que são, sei lá, operários. Então, o sectarismo não é necessariamente motivado por essa razão do gênero. Darwinismo também tem uma relação, mas o darwinismo ainda está ligado à questão da espécie, a questão da evolução racial, né? Tá? Então, androcentrismo. Essa é a melhor. A gente está falando de uma sociedade androcêntrica. Então, Lima Barreto, além de tudo, vai fazer essa denúncia de uma sociedade androcêntrica. Lembra que andro, sempre que a gente falar em andro, está falando de homem. Então, uma sociedade em que o homem está no centro. Então, o general Bernays, ele vive a correria, né, de que case as filhas. Ele vai falar da menina que não casa, acho que é da Ismênia, que não consegue casar, né? E de tantas outras que se casam, mas que tem no casamento um sentimento assim de vazio, né? Questão 7. É raro encontrar homens assim, mas os há. Quando se os encontra, mesmo tocado de um grão de loucura, a gente sente mais simpatia pela nossa espécie, mais orgulho de ser homem e mais esperança na felicidade da raça. É como se se visse mesmo, tem 2 Cs. É como se visse. O primeiro C é conjunção subordinada condicional e o segundo C é pronome oblíquo de terceira pessoa. É como se visse no portador da superioridade um traidor da mediocridade, do anonimato papeleiro. Não há só uma questão de promoção, de interesse pecuniário. Há uma questão de amor próprio, de sentimentos feridos. Vendo aquele colega, aquele galé, como aqueles, sujeito aos regulamentos, aos caprichos do chefe, às olhadelas superiores dos ministros, com mais direito à consideração, com algum direito a infringir as regras e os preceitos. Esse é um pedacinho do livro em que se coloca, o quanto a escrita do Policarpo, né, a petição, a escrita e o requerimento que ele escreve em tupi, causaram uma série de problemas para a vida dele. Primeiro porque é transgressor, como a gente já falou, é subversivo, mas mais ainda, e é importante a gente destacar, mais ainda, a condição intelectual e social do Quaresma deveria ser uma condição
daquelas garantidas ao sujeito que tem o direito de ficar calado. Se esperava de um sujeito na condição de Quaresma, assim, o apagamento. Que esse indivíduo não se destacasse. E aí aqui você percebe nesse trecho que eu acabei de falar, quando ele diz, não há só uma questão de promoção, de interesse pecuniário. Vamos lembrar que interesse pecuniário, tudo que for pecuniário é dinheiro. Ou seja, a grande motivação do Quaresma, quando escreve e ele ganha destaque, não é o dinheiro. Há uma questão de amor próprio, de sentimentos feridos. Olha como o Lima Barreto vai dizendo que o grande problema do personagem escrever numa língua que os outros não conhecem, é esse sentimento que ele acaba despertando nos outros de que eles talvez fossem inferiores, né? Vendo aquele colega, aquele galé, ou seja, aquele Zé Ninguém, como eles, sujeito aos regulamentos, aos caprichos do chefe, às olhadelas superiores do ministro, com mais direito à consideração. Ou seja, a inveja. Aquele indivíduo que fala assim, como é que eu vou? Eu já ouvi algo parecido. Como é que eu vou ouvir aula de alguém que é, sei lá, socialmente mais inferior a mim? Né? Então, essa visão que a sociedade brasileira tem. Então, na passagem transcrita, Lima Barreto descreve algumas reações das pessoas acerca do seu requerimento. Então, há várias situações que promovem a repulsa ao requerimento dele. Não é só o fato, não é só a questão política, a questão da identidade, mas a questão de quem escreve, quem é ele, né? É possível depreender do fragmento a excessiva vigilância da sociedade sobre o comportamento alheio, parecendo 1984 mesmo, né? Como as pessoas se autovigiavam em 1984, mas como elas se autovigiam também no Brasil, para ver o que o outro faz, o que o outro consome e tal. Né? A falta de empatia diante do sofrimento alheio, a pessoa não se importa com o sofrimento alheio, o sentimento de rivalidade e de emulação para com nossos semelhantes, ou a falta de igualdade de direitos e a revolta decorrente desses eventos. Na verdade, falta de igualdade de direitos nesse trecho não é. Na verdade, nesse trecho, o que se destaca é como as pessoas que estão na mesma condição social do Quaresma, ao invés de apoiá-lo, o veem como alguém que está sendo inconveniente porque está aparecendo mais do que eles. Então, é a letra C, sentimento de rivalidade. Quem é o Quaresma? Né? Quem ele pensa que é? Sentimento de rivalidade e de emulação para com os nossos semelhantes. O que é essa emulação? Eu me sinto ofendido diante do possível sucesso que alguém tem. É como se alguém parecido comigo, ao ter algum tipo de destaque ou de sucesso, me ofende muito mais do que alguém que já é socialmente superior. Porque alguém que é socialmente superior já é o lugar dele. Tá? Então, a letra C. E aí, Lima Barreto coloca como essa classe social, ela não tem consciência de classe, ela não tem percepção do lugar político que podem ter juntos, esse sentimento de solidão que ele acaba conhecendo por ter esse comportamento mais, como é que eu posso dizer? De alguém que socialmente discute aquilo que a sociedade não quer que ele discuta. 8. Esse tolo dirigir-se ao Congresso, olha, é bem isso, ó. Esse tolo dirigir-se ao Congresso e propor alguma coisa pretensioso. Não, ninguém vai perdoar alguém que é pretensioso. A crítica a Policarpo existe devido a sua obsessão por uma pátria que não existe. A crítica não é isso. Né? Ele podia ter essa obsessão, até porque no início do livro, ele tem alguns comportamentos que a sociedade vê como excêntrico, mas tolera.
a insistência do personagem em impor um idioma que ninguém domina. Ele não quer impor. Ele não quer impor um idioma. Ele acredita que era preciso romper com o idioma do colonizador, mas ele não quer impor. Ele vem dizer que seria legal, seria importante, mas não é impor. A postura ativa do personagem confronta-se com a apatia usual das pessoas, ou os devaneios de Policarpo vão superando os limites do tolerável, como o excentrismo, né? E configuram-se como imposição ao grupo. Então, na verdade, o que a gente percebe ao longo do livro é que há uma postura ativa do Quaresma. Ele é ativo. Ele não se limita a trabalhar no arsenal da guerra. Ele vai para o Congresso e ele pede para rever a língua. Ele não acha só que precisa conservar a cultura. Ele vai lá e busca, com o Ricardo Coração dos Outros, recuperar o acervo musical. Ele não quer só pensar que a agricultura deve ter reformas, distribuição de terra, menos impostos. Ele vai e experimenta fazer. Ele vai abrindo mão das suas economias, ele vai fazendo, quer demonstrar que esse país dá certo. Ele conversa depois, esse país não tem como ter jeito, porque tem muitos impostos. E no último momento ele vai ao combate. Então, toda a questão do livro discute que nós somos uma sociedade que quer ser república, e no caso hoje, que quer ser democrática, mas que reserva ao cidadão o papel de espectador, que é uma característica mesmo do Lima Barreto, né? Ele fala assim, o Brasil não tem povo, tem plateia. Essa frase do Lima Barreto, o Brasil não tem povo, tem plateia, é muito isso daqui. Porque a ideia da plateia, o indivíduo que assiste, o indivíduo que se limita a ver o que acontece, mas não toma papel de protagonismo. Então, como Policarpo, ele não se limita a ser um indivíduo que assiste o que acontece, mas ele faz acontecer. Como ele é ativo, a sociedade não o perdoa. Então, a postura ativa do personagem confronta-se com a apatia usual das pessoas, e principalmente com a apatia e a alienação usual da sociedade brasileira na questão política. Beleza? Então, letra C. Questão 9. Pode-se considerar que a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma cria ao longo do seu enredo. Então, aí ao longo, ou seja, não estou falando de uma passagem só, a gente está dizendo que durante o enredo, ela cria uma narrativa marcada por choques entre a realidade descrita e a esperada. Interessante. Tem uma marcada por choques. Tem uma realidade e aquilo que se espera. Uma contradição entre a previsibilidade da tragédia e o discurso esperançoso no percurso narrativo. Uma desconstrução de ideias positivas, já que Lima Barreto confronta os personagens com seus próprios limites racionais, ou seja, os limites racionais. Esses personagens estão fora da razão. Mas você veja que a letra C ela tem um erro, porque ele fala uma desconstrução de ideias positivas. O Lima Barreto vai desconstruindo essas ideias positivas, no caso que o próprio Lima Barreto tinha, que o Policarpo. Já que Lima Barreto confronta os personagens com seus próprios limites racionais. Não são os personagens. No livro do Policarpo, não são os personagens que estão tomados por um sentimento de paixão, por um sentimento de idealização. É só o Lima. É só o Policarpo, perdão. O Policarpo tem que ver esse país, tanto que as pessoas riem dele. Tanto que as pessoas não acreditam, por isso que ele é visto como visionário. Visionário quem vê, que pode ser uma palavra vista como elogio ou como um escárnio. Aí parece o Duplo e Pensado, de 1984. Olha que interessante. Que eu posso pensar que alguém é visionário no sentido positivo,
que é o indivíduo que vê à frente, que vê o que está lá adiante e que ninguém ainda teve aptidão para ver. Mas eu posso pensar em visionário como alguém que vê fora da realidade, como alguém que está fora do contexto da possibilidade do real. Então, o visionário pelo qual Policarpo é chamado pelo Marechal Floriano é um duplo pensamento, lá de 1984, porque eu vejo tanto como positivo quanto negativo. Então, eu não posso marcar a letra C, porque senão estou dizendo que tem mais alguém, além do Policarpo, embarcando nesse sonho que é dele. Tá? Então, não. Letra D, uma ressignificação dos ideais românticos. Ele pega aqueles ideais românticos, né, que ele vai, ao longo do livro, ele vai combatendo esses ideais de idealização de uma pátria, esse ufanismo que o romantismo teve o papel de construir, né, uma ressignificação dos ideais românticos, os quais são contestados pelo processo gradativo de discernimento de Policarpo. O Policarpo ele não passa por um processo gradativo de discernimento. Ele não passa. Na verdade, ao longo, ele vai construindo essa sua narrativa e esse seu caminhar, acreditando muito que ele está certo, que essa sua missão, parecido com o Winston. Ele acredita muito que há uma confraria, que há Goldstein, que há uma possibilidade de mudar a realidade da Oceania. Os dois são idealistas. O Winston Smith e o Policarpo, eles têm uma convergência. No entanto, no caso do Winston, ele acredita que os proletas, o futuro são os proletas. Se os proletas perceberem, tiverem consciência do que está acontecendo, ele busca a verdade. O Policarpo, ele tem uma projeção de ver o Brasil em outro lugar. Mas só que para isso ele quer que as pessoas vejam o Brasil que só ele vê. É bem diferente. Então, o que na verdade acontece é a letra B. Há uma contradição interna na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Muito interessante você pensar isso. Há uma contradição interna. Por quê? A previsibilidade da tragédia, mas onde está essa previsibilidade? No título. No título, a gente já falou, no nome Policarpo, muito sofrimento. Policarpo, Quaresma. Quaresma é todo o período de 40 dias que antecede um grande sacrifício. A vida do Quaresma era meio que um anteceder de um grande sacrifício, que era a sua própria morte. Então, a previsibilidade, a contradição entre essa previsibilidade da tragédia e o discurso esperançoso. O Policarpo ele tem um discurso esperançoso durante toda a narrativa. Ele é tão esperançoso que você fica com raiva dele por causa dessa esperança. Porque a gente não nutre esperança. E ele acredita muito. O que é esperança? É acreditar no que está por vir. Você está vendo que não tem evidência nenhuma, mas ele continua acreditando. E é esse seu acreditar, e é essa esperança que o move, que o torna, que o faz ele parecer louco. Né? E é essa o seu primeiro momento de prisão. Né? Então, assim, é um alienista, Machado de Assis fala mais ou menos isso, né? Ele não fala, mas a gente entende que ele faz o manicômio, né? O manicômio, ele não foi feito para os loucos. O manicômio, ele não é feito para colocar os loucos lá. Mas ele é feito, o manicômio existe para dar certeza aos que estão de fora que eles estão sãos. O manicômio, ele é feito muito mais para trazer uma régua de moralidade a quem está fora do que efetivamente determinar a loucura de alguém. É muito mais uma forma de tentar nos garantir que eu não estou, que eu tenho alguma aptidão ainda, do que garantir que haja alguém efetivamente louco. Então, a letra B. A 10, só o nome da casa metia medo, o hospício. Então, aqui a gente vai vendo um dos momentos mais terríveis do livro, em que ele vai falar ali da sua experiência dentro do manicômio.
Policarpo Quaresma descreve esse local como sendo uma linha de exclusão para os que ousam sofrer pela pátria. Então, o hospício não tem nada a ver com alguém que ousa sofrer pela pátria, né? Hospício é o local do isolamento. Hospício é o local, né, do desajustado. Lima Barreto é punido com encarceramento em função de sua sabedoria, uma antecipação da morte, ou mesmo, aqui é Lima Barreto não, é Policarpo Quaresma, desculpa. É que como Lima Barreto também esteve preso, e foi exatamente no lugar que ele descreve, né? Ele e o pai, o Lima Barreto morreu no mesmo manicômio que o pai também morreram e foram internados, né? Lima Barreto é punido com encarceramento em função de sua sabedoria, uma antecipação da morte, ou mesmo um estágio pior que ela, como uma forma de conversão dos sujeitos aos modelos socialmente aceitáveis. A gente está analisando de acordo com a obra. Veja, não vai marcar essa daqui. O aluno vai marcar a letra B e a letra D e vai achar que é uma questão, uma resposta possível. Essa é uma resposta possível, mas não é a resposta que a gente está analisando de acordo com o livro. A gente precisa colocar na nossa cabeça que as questões elas são feitas a partir do livro. Então, quando eu digo uma forma de conversão dos sujeitos aos modelos socialmente aceitáveis, a gente sabe que essa era uma das funções do presídio, do presídio e do hospício também, da escola. Na verdade, é tudo parecido com a visão Foucaultiana, né? O presídio, a escola, o quartel. Mas isso nem acontece com Policarpo. Talvez ele, quando saísse do hospício, do manicômio, ele estava até mais devaneoso, sei lá. Então, a letra C, ele diz que aquele é um lugar de mortos. O Policarpo Quaresma, ele já era um indivíduo que a gente chama de cadáver social. Ele já é um cadáver social, ele já é um indivíduo que não teria visibilidade social, assim como o Lima Barreto. E no caso do Policarpo Quaresma, é a loucura e o devaneio que tira esse indivíduo da total invisibilidade. Ele só alcança alguma visibilidade diante daquela comunidade porque o devaneio, o sonho e a loucura o trazem para algum lugar em comum. Resposta letra C, uma antecipação da morte. Aquele era o cemitério dos vivos. Tem o último livro do Lima Barreto, que ele não terminou de escrever, chamado Cemitério dos Vivos e Diário de um Louco, de hospício. Então, o cemitério de pessoas vivas é enterrar indivíduos vivos porque eles não estão dentro daquilo que a sociedade quer. Então, uma antecipação da morte é o mesmo estágio pior que ela. Por que um estágio pior que a morte? Que, de acordo com o romantismo, a morte ela dá ao indivíduo morto alguma sensação de heroísmo ou até mesmo de bondade. Há uma tendência da sociedade cristã transformar alguém que morreu em alguém melhor. No caso de um hospício, a sociedade não respeita, não tem admiração por alguém que está dentro de um hospício. Tá? E uma vez lá dentro, mesmo que o indivíduo saia, ele será sempre um louco para a sociedade, né? Então, letra C. Ao longo, acho que só dá tempo de fazer mais uma, né? Ao longo de todo o trajeto do romance, é possível constatar um personagem vivendo duras batalhas. Então, todo romance vai ter um personagem vivendo duras batalhas. Patriotismo exacerbado, a agricultura e a guerra. Então, esses confrontos ele vai ter o tempo inteiro. Em todos esses cenários, o tópico implícito, melhor caracterizado, está. Ou seja, em todos esses cenários, a gente tem um elemento implícito que está melhor caracterizado como o inconformismo do personagem com a realidade,
a dificuldade de comunicação entre Lima Barreto e a realidade. Então, essa dificuldade de comunicação entre Lima Barreto, Policarpo Quaresma e a realidade, o julgamento da sociedade sobre a conduta dos indivíduos, a percepção distanciada da personagem sobre o mundo no qual está inserido. Então, em todos esses cenários, em todos os trajetos, a gente vai ver esse calcanhar de Aquiles para ele. Mas em todos eles há um elemento implícito, que é o quê? Não é só uma percepção distanciada do personagem sobre o mundo. Porque eu posso ter, ainda que o Policarpo tenha uma percepção do Brasil distanciada daquilo que as outras pessoas pensam, ou do que o próprio mundo pensa, isso ainda seria, de alguma maneira, aceitável. Tipo, eu olho para o Brasil e acho que ele é o melhor país do mundo porque eu moro aqui, e acho que esse país tem tudo para dar certo, mas isso não chega a me criar esses problemas aqui. A gente precisa entender que a vida do Lima Barreto poderia ter sido uma vida tranquila. Ele tinha um trabalho de alguma forma respeitável, uma casa, mas ele vai abrindo mão de tudo em favor de uma ideia na qual ele acredita. Então não é só, ele não só se distancia da maneira como as outras pessoas veem o mundo. Ele é inconformado. E é essa grande questão que eu acho que esse livro nos dá como base. Não basta eu não ter a mesma opinião que você. Eu sou inconformado com essa realidade e eu quero mudar. Da mesma maneira que o personagem de Winston Smith também é. Ele é inconformado com a dominação totalitária, ele é inconformado com a falta de liberdade. A luta do personagem de 1984 é pela liberdade. A luta do Lima Barreto, do Policarpo, é a luta por uma autonomia. De alguma forma, também é liberdade. Por uma autonomia de uma nação. Então, a letra A, inconformismo da personagem com a realidade. Não se trata de ser um indivíduo lunático que não vê a realidade. Não é isso. É essa falta, essa recusa que esses dois personagens têm de aceitar como irremediável uma realidade que é feita pelos homens. Acho que isso ficou bem bacana. Tanto o Winston Smith quanto o Policarpo Quaresma se recusam a aceitar como obra do destino aquilo que é uma construção dos homens. E os dois vão, de alguma maneira, buscar mudar essa realidade. Os dois, com isso, perdendo a vida e nenhum dos dois morrendo com status de herói. Nenhum dos dois é herói nos dois livros. Né? Eles abrem mão desse heroísmo, são apenas sujeitos que buscam talvez uma luta parecida com a do Sísifo. Que rola uma pedra, mas sem ter muito resultado na sua tarefa. Que horas são? Acabou aqui? Então tá, gente. Valeu. Tem mais questões, depois eu mando o gabarito das outras. Espero que vocês tenham entendido. Beijo. Quem tiver dúvida, me chama depois no privado. Fica com Deus.